Aleluia. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Você sabe que o Vasco está na Bíblia, né? O livro de Lamentações. Todo vascaíno lamenta muito, né? Mas o Flamengo também está, o livro de Juízes, né? Só para controle, né? Obrigado, pastor Vini, né, pelo carinho. Pastor, obrigado. Obrigado por receber carinhosamente a minha esposa ontem. Quem cuida da minha esposa, cuida de mim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, por vocês cuidaram bem dela, chegou feliz lá. Então, obrigado por cuidar bem dela. Gente, meu nome é Thelmo Martinello, sou de Criciúma, Santa Catarina. Eu e minha esposa somos pastores numa comunidade chamada Abba Pai Church, porque está na moda. Nos Estados Unidos faz sentido, mas no Brasil é moda. Nós somos muito felizes na comunidade que nós pastoreamos. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja é dele, e ele dá pastor para a igreja. Então eu não sou pastor, eu estou pastor na Abba Pai, que é a igreja de Jesus, que é a comunidade de fé. Estava falando para o pastor, eu não gosto muito de placa de igreja, a placa mais nos separa do que nos une. A igreja de Jesus, ela é linda, maravilhosa e não tem placa. E todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro fazem parte da igreja de Jesus. Seja debaixo de uma denominação, ou numa casa, ou numa oca, ou numa caverna, ou numa prisão. Nós temos um trabalho, a minha esposa, nos presídios de Santa Catarina, e faz 22 anos que a gente prega nos presídios, nas penitenciárias. E eu lembro do primeiro dia que eu fui, primeira vez, né, numa sexta-feira à tarde. Estava orando em casa, perguntando: Deus, me usa, eis-me aqui, cuidado com as suas orações. E Deus falou: tá bom, vou te usar, levanta, liga para o presídio e diz que você vai pregar o meu evangelho lá. Literalmente, levantei, fui na lista telefônica. O pessoal, o Enzo não sabe o que é isso, né? Lista telefônica. E eu liguei para o presídio e me atenderam. Falei: olha, Deus mandou. Olha que loucura. Deus mandou eu pregar. E o cara: vem aqui então. Eu fui lá, falei com o diretor, levei um violão, levei uma Bíblia. No mesmo dia, ele me colocou numa sala 2 vezes maior que essa, com 400 presos, e me deixou sozinho. Eu entreguei a minha alma para Jesus naquele momento. Confessei todos os pecados, os sabidos e os ocultos, porque eu falei: Jesus, não me leva agora. E eu comecei a pregar ali, há 22 anos atrás. Não saberia. A igreja, e nasceu uma igreja no presídio. Pensa uma igreja fiel, que nunca faltou culto. O povo chegava lá, os irmãos estavam lá. Não faltava culto. Mas era uma igreja lá. Nós fazia ceia, batismo, né? O pessoal não dizimava muito. Mas nós tínhamos a Prison Break, né? A Abba Pai Prison Break. E foi uma experiência linda. Isso deu muito fruto, muitos batismos, muitos frutos. Nós tínhamos discipulados lá. E hoje, agora, há 2 meses atrás, não sei se a Vivi até comentou aqui, nós tivemos uma bênção de Deus. O governo federal autorizou nós doarmos livros Mulheres Improváveis para todas as penitenciárias femininas do Brasil. São mais de 142 unidades e 30 mil mulheres recebendo o livro Mulheres Improváveis. Porque elas são improváveis, mas Deus é um Deus que muda a história dos improváveis. Está cheio de improvável aqui, cheio de gente que, se não fosse Jesus na sua vida, nem você mesmo queria você. Aplauda Jesus, porque Ele te ama demais. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E Jesus começou uma história lá em Criciúma. Então hoje somos muito felizes lá na comunidade. E eu trago o abraço de toda a comunidade lá de Criciúma. Tá bom? Mais uma vez, quero deixar bem claro que minha gratidão. Amém? Quero ler um texto do Evangelho que escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, que Marcos escreveu, capítulo 6, versículo 30 e 31. Que o Senhor dê graça para nós aqui nessa noite. Amém? Marcos 6, 30 e 31. Você vai colocar aqui? Pode colocar então, não tem problema.
Eis que te digo. Ah, lá, aqui não? Ah, só lá, ok. Então tá bom, não tem problema. Lá o pessoal tem que ter a visão boa lá. Né? Então vamos lá. Marcos 6, 30 e 31. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus disse: venham comigo para um lugar deserto. Algumas versões vai dizer Betsaida, para um lugar deserto, e descansem um pouco. Até aqui. Vamos orar? Senhor, essa noite eu quero disponibilizar nas tuas mãos meus 5 pães e 2 peixinhos. É muito pouco. Talvez alguns aqui da frente comeriam, mas se o Senhor botar a mão, todos nós saímos daqui alimentados. E mais ainda, vai sobrar cesto para levar para casa. Eu oro para que o Senhor faça isso, me use como uma caneta na mão do escritor, como um bisturi na mão do médico. O Senhor é hábil e pode fazer isso. Amém. 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 Bom, esse texto, eu antes estava vindo para cá, o pastor perguntou talvez o texto que eu ia usar, e eu fiquei em dúvida. E esse texto eu nunca preguei. Normal, pastor de igreja, tem uns 1000 sermão guardados, uns 200 que nunca pregou. Mas aí eu poderia pregar uma das mensagens que eu já preguei. Normal, né? Afinal, a maioria não me ouviu, nunca me ouviu. Então, mas Deus falou comigo nessa palavra um tempo atrás. Eu não preguei nem lá, papai, em lugar nenhum. E Deus falou comigo nesse texto. Então eu queria compartilhar com você aquilo que Deus falou comigo. Botar na mesa aquilo que eu tenho me alimentado nos últimos dias. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu chamaria de o convite. O convite. O relacionamento de Jesus, ele é pessoal. Ele não é religioso. Nós não temos relacionamento de domingo em domingo. O relacionamento de domingo em domingo, ele é com os irmãos, ele é na comunidade, para os dons se manifestarem. Mas o relacionamento com Jesus é diário. Todo relacionamento que é de domingo em domingo, ele é fraco, limitado, talvez de alguém que está no começo da fé, mas o relacionamento com Jesus vai exigir um pouquinho mais. Vai exigir uma caminhada a mais. Jesus, em Mateus capítulo 11, disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar descanso para a alma de vocês. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E é interessante que é um convite também, vinde. E aqui nesse texto há um convite. Os discípulos chegam empolgados, chegam felizes, chegam radiantes. Eles começam a contar o que eles estão ensinando e fazendo. Eles estão motivados com tudo. Lucas capítulo 10, 17, você vai ver eles voltando e dizendo: Senhor, os demônios, os flamenguistas são expulsos. Os demônios saem, todas as vezes que a gente ora, o enfermo é curado, tem tanta coisa acontecendo, e eles começam a contar com uma alegria assim. Aí Jesus fala: ei, eu vi Satanás cair do céu. Vocês estão felizes porque os demônios se submetem? Jesus não está jogando um balde de água fria. Jesus não está dizendo: para com isso, é mentira. Jesus não está dizendo: não, vocês não têm que ser usados por mim. Jesus está dizendo: eu preciso calibrar o coração de vocês para o lugar certo. Porque constantemente o nosso coração vai para o lugar errado. Constantemente a gente fabrica deuses no nosso coração. João Calvino já disse: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós construímos ídolos constantemente. O microfone pode ser um ídolo. Os likes pode ser um ídolo. Você não consegue ficar meia hora sem olhar um comentário. Se alguém fez um novo comentário na sua postagem, e talvez os comentários possam ser ídolos. A gente forma ídolos no coração o tempo todo. O ministério sucesso é um perigo. O perigo não é o barco vazio, é o barco cheio.
Um barco cheio pode dar uma sensação de que a gente é bom. E aí um ídolo pode nascer no nosso coração. Jesus não está dizendo assim, vocês não têm que expulsar demônios. Jesus está dizendo, deixa eu calibrar vocês. Vocês podem se alegrar por isso, mas alegrem-se mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não perde o foco, não sai do alvo. Cuidado para a bênção não tirar você do abençoador. Cuidado para a conta cheia não tirar você daquele que fez a conta ficar cheia. Cuidado para você não perder o foco, não perder o farol. Corremos o risco de perder o farol todos os dias. Quando eu falo corremos, é porque nós corremos. Eu corro. Hoje eu tenho mais dificuldade de ficar com Deus, de ficar secreto com Deus. Por quê? Porque a igreja cresceu. Então logo, você batiza... Irmãos, tem pastores que falam, nossa, que lindo, vocês batizaram 1.500 pessoas no ano passado. Num ano, 1.500 pessoas. Meu Deus, que coisa linda! Quem não se alegraria com isso? É ou não é? Só que é desesperador para um pastor fazer isso. Não é romântico. Para quem quer números, é romântico. Para quem ama pessoas, é desesperador. Eu queria que você tivesse uma imagem comigo agora. Por favor, entra comigo aqui no mundo imaginário. Imagine você abrindo a sua porta da sua casa, do seu apartamento amanhã, e encontrar 1.500 bebês conforto, com 1.500 bebês chorando. Não estou falando de 2 gêmeos, 3 gêmeos, estou falando de 1.500. E um bilhete bem grande, cuida. Que sentimento você teria? Desespero. Haja dólar, haja babá, haja leite, haja fralda. Então 1.500 pessoas se batizando é desesperador para quem leva a sério o evangelho. Porque a minha oração é, Deus, onde estão os pastores para cuidar disso aqui tudo? Então não é romântico. Ter uma igreja grande, é o lugar mais perigoso. Porque afinal o sucesso chegou. Mas o que é sucesso? Os discípulos chegaram relatando sucesso. Meus irmãos, sabe quem é que está ali? É Jesus. Não é o apóstolo Paulo. Não é Pedro, é Jesus. Os discípulos estão... Jesus, o Senhor mandou a gente. Deu certo, a gente está voltando. E eles nem comeram. Eles estavam tanto na correria que eles nem comeram. O texto diz que não deu tempo para comer. Não almoçaram. Não deu tempo do lanche. Logo, Jesus olha para eles e fala assim, vem comigo para o deserto e descansem. Eu lendo esse texto, não sei se é a minha realidade, me pegou. Jesus falando, eu preciso te tirar do agito, porque o deserto não tem agito. Eu preciso te tirar das redes, porque no deserto não tem Instagram. Eu preciso te tirar dos elogios, porque no deserto não tem like. Eu preciso te tirar das críticas, porque no deserto não tem comentário negativo. Eu preciso te tirar da correria e te colocar perto de mim. Eu preciso te tirar da loucura de ganhar dinheiro, porque tu se afastou da minha presença. Eu preciso te tirar da loucura de adquirir o que o mundo manda você adquirir. O que é sucesso? E às vezes nós estamos correndo atrás do sucesso que o mundo diz que é sucesso. Quem aqui tem filhos saudáveis? Levanta a mão. Você é um homem ou uma mulher de sucesso. Quem aqui tem um casamento não perfeito, porque perfeito não existe, saudável? Levanta a mão. Você é um homem ou uma mulher de sucesso. Se você tem coisas que o dinheiro não compra, você é um homem ou uma mulher de sucesso. Só que a correria faz a gente não perceber essas coisas. E a gente não percebe mais que é rico. Não percebe mais que é milionário. Não percebe mais que tem o nome escrito no livro da vida. Deixa eu lembrar você, o seu nome está escrito no livro da vida. Não, deixa eu te lembrar, e não foi escrito a lápis, foi escrito com o sangue do Cordeiro. Pastor, dá para perder a salvação? Eu sei que esse assunto é polêmico, já entra na área da teologia. Pastor, dá para perder a salvação? Eu não acredito. Porque perder é muito fraco, né? Perder. O que é perder?
Cadê? Estava salvo, não estou mais? Né? Você acordou de manhã, fez uma oração bonita, está salvo. Ao meio-dia, brigou na mesa, está desviado, está no inferno. À tarde, alguém cortou você no trânsito, você xingou, no inferno. À noite, fez uma oração pelo alimento, no céu de novo. Esse negócio de entra para o céu e para o inferno, eu não acredito nisso, não. Eu não acredito que ninguém perde a salvação, eu acredito que a gente abandona. Abandonar é diferente de perder. Eu decidi não cultivar. Eu decidi não cuidar, porque eu quis cultivar outra coisa. Há um convite aqui, e eu queria, dentro desse texto, colocar os quatro principais convites que tem aqui. O primeiro convite é para não nos distrairmos. Não nos distraímos. Existe uma alegria no coração por serem usados por Deus. Eu creio que nós devemos nos alegrar por ser usados por Deus. Que privilégio poder pregar o Evangelho. Que privilégio poder tocar, que privilégio poder evangelizar, ir para as nações. O pastor aqui vai para o Quênia amanhã. Que alegria poder ir para outra nação, levar o Evangelho, ser um embaixador de Cristo nas nações. Que privilégio ser usado por Deus, de ver os sinais e maravilhas. Nós devemos ser gratos por isso. Não há problema em se alegrar em ser usado, em ser abençoado. O problema é perder o abençoador de vista. O problema é perder o abençoador de vista. Quando o ser usado sobrepuja o relacionamento, corremos o risco de não conhecê-lo. Não podemos esquecer do texto que Jesus vai dizer para alguns, e eu arrisco, e eu não gostaria que nenhum de nós ouvisse isso, mas arrisco dizer que alguns de nós ouvirão isso: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Interessante que essas pessoas que ouviram isso, elas terão um texto prontinho antes. Eu ministrei louvor na igreja, eu preguei nas nações, eu tinha célula, eu evangelizei, a teologia eu tinha 3, pós-graduação, você fez tudo isso sem mim. Eu não conheço você. Conhecer é relacionamento. Você pode, em meu nome, se você tiver algum acesso a mim, em meu nome falar alguma coisa, mas talvez... Quem aqui conhece o Neymar? Não, quem conhece o Neymar, levanta a mão. Pô, todo mundo conhece o Neymar, né? Mas conhece mesmo? Você tem o talão de cheque dele para assinar? Você tem... Não, você não conhece, você vê ele na internet, você não conhece. Então, a não ser que alguém aqui seja amigo pessoal dele. Agora, conhecer é outra coisa. Por isso, Jesus está dizendo assim, ó, muito legal isso tudo. Vem para o deserto comigo. Deixa eu alinhar o coração de vocês. É um convite para a gente não se distrair. No Brasil tem uma distração chamada política. Uma distração muito forte no Brasil. Eu sei que tocou nesse assunto, já tem gente que se arrepia. Eu sei que tocou nesse assunto, no Brasil, infelizmente, dá muita confusão aqui, nessa área política. Na comunidade que eu sou pastor, uma decisão a gente tomou há 12 anos atrás. Nenhum político sobe no púlpito da igreja. Nenhum. Não interessa se é de direita ou de esquerda. Púlpito é lugar de pregar o Evangelho e não de subir político e fazer politicagem. Ponto final. Não interessa se é de direita ou de esquerda. Mas uma das coisas que é impressionante, eu vejo a igreja distraída. Tão distraída, que a política é mais assunto do que o Evangelho. Tão distraída que as nossas redes sociais estão falando do que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio de político e pouco do Evangelho. Se nós falássemos mais do Evangelho, talvez o Brasil estaria diferente. Mas a nossa confiança está num homem ou no outro homem, num político ou no outro político, e se a nossa confiança está num homem, já perdemos. Eu não estou dizendo que você não deve pensar e votar de forma inteligente. Eu não estou dizendo que não devemos ter cristãos na política. Devemos. A política é uma esfera de governo e precisamos ter pessoas lá. Mas não podemos nos distrair com a política. Não podemos nos distrair com o dólar subindo ou descendo. Não podemos nos distrair. É distração. Eu nem estou falando de coisa ruim. Estou falando de coisa do dia a dia. O convite é, ei, não se distraia. Preste atenção. Nós temos muitas distrações. Infelizmente, o nosso coração está muito envolvido com a vida das outras pessoas. Sabe por quê? Porque antigamente você tinha
a inveja e a cobiça, ela era em cima daquilo que a gente tinha perto. Vou dar um exemplo, né? Você tem um vizinho com um carro melhor que o seu. Aí você invejava o carro do vizinho, né? Você invejava a casa do vizinho, a grama do vizinho, porque do vizinho era melhor. Mas aí, é fácil de resolver isso, é só ir para o mato, sem vizinho. Mas não, hoje em dia você abre o celular e o Neymar é seu vizinho. A Virgínia é seu vizinho. Teve 3 filhos e está fininha. Aí você olha e fala, Aí a cobiça e a inveja, que são obras da carne, vão bater na nossa porta do coração. Posso entrar? Mas o nosso vizinho está aqui, ó. A gente não precisa morar do lado deles. Então nós somos distraídos. Nós estamos tão distraídos que a Copa do Mundo fez a gente não perceber mais de 60 mil venezuelanos enterrados. O assunto é Copa do Mundo. Pastor, mas a Copa do Mundo, tudo bem. Não tenho nada contra a Copa do Mundo, por favor, entenda. Amo futebol. Sofro um pouco pelo meu time, mas amo futebol. Até pelo Brasil eu estou sofrendo ultimamente, né? Mas vamos lá. A ênfase que a igreja está dando. Que resposta que a gente está dando? A igreja de Jesus sempre foi uma resposta. Ela não faz perguntas, ela responde respostas. Ela responde perguntas. Ela é uma resposta. Quando a pandemia bateu no Brasil, no mundo, né? A pandemia, eu fiquei isolado 2 semanas, como todo mundo, apavorado. Apavorado por vários motivos. Eu trabalhava no Exército Brasileiro 22 anos e eu tinha abandonado a carreira para ficar exclusivamente no ministério. Ou seja, eu queimei minhas carroças. Eu não tinha mais nem como voltar, eu não me aposentei. Eu fiquei 22 anos no Exército, entreguei tudo para viver do ministério. 6 meses depois, fecha tudo. Eu falei, meu Deus, fiz a maior besteira da minha vida. Se eu estivesse lá no Exército, eu estava estabilizado. Independente de pandemia, o salário caía. Eu fiquei apavorado 2 semanas. A igreja fechou. Pastor sem igreja é veterinário sem bicho. O que a gente faz? Pastor sem gente? A gente não vive sem gente, a gente ama gente. E eu, meu Deus, cadê esse povo? E eu fiquei apavorado. Eu fui orar e fui ler a história da igreja. E fui lembrar do que a igreja fez na peste negra, em do ebola, todas as épocas que o mundo passou por pandemias. Qual foi a resposta que a igreja deu? E eu descobri que a igreja não ficou num quarto. A igreja botou máscara e foi para a rua. Foi evangelizar, foi alimentar o pobre, o faminto. Naquele dia, Deus falou comigo, você é uma resposta. A igreja é uma resposta. Eu poderia me distrair com o medo. Eu poderia me distrair com a possibilidade de contrair o vírus e morrer. E tudo bem, não vou entrar no mérito. Tudo isso é verdade. Mas eu não poderia me distrair no meu chamado. E o meu chamado é cuidar de pessoas. E não interessa o que está acontecendo. A gente foi para a rua. Para você ter uma noção, em 6 meses, a prefeitura da nossa cidade entregou 35 toneladas de alimento. 35 toneladas. A igreja entregou 800 toneladas. A igreja entregou 800, mais que a prefeitura. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, ela é relevante no seu chamado. Quando ela sabe o que está fazendo. Quando ela sabe para onde está indo, não está distraída. Agora pergunto, você está atento ou distraído? O que tem no seu tempo? Eu saí do Instagram. Eu tenho Instagram, eu tenho quem cuida para mim. Mas eu saí do Instagram. Por quê? Eu vou confessar para vocês o meu pecado. O celular te dá a opção de saber quanto tempo você passa o dia nele. Sim ou não? E ali, inclusive, quanto tempo em cada aplicativo. Sim ou não? E eu fui olhar. Um dia qualquer, há 6 meses atrás, quanto tempo eu fiquei nas redes sociais, fiquei no celular. Eu fiquei 12 horas no celular. Teve um dia, eu fiquei 12 horas dos 24. Eu fiquei 12. Aí eu posso dar desculpas para vocês aqui. Fiquei no WhatsApp resolvendo problema, e um monte de problema. Pastor tem problema, tem coisa boa, coisa ruim, tem tudo. O WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa. Mas eu fiquei 2 horas no Instagram. E no Instagram eu não resolvi o problema. No Instagram eu fiquei olhando a vida dos outros. Eu fiquei vendo comentários. Eu fiquei comentando. Eu fiquei perdendo tempo, sendo alimentado pelo algoritmo, comendo aquilo que o algoritmo quer, não aquilo que Deus quer que eu me alimente. E quando eu percebi que eu fiquei 2 horas ali, eu pedi perdão para Jesus.
eu fui para o meu quarto e tirei o aplicativo do meu celular. Passei para uma equipe cuidar para mim, só para não perder, para continuar evangelizando, usando o que tem lá, mas eu saí. Sabe por quê? Porque eu não posso me distrair. Eu só tenho uma vida para viver. Sabia que você só tem uma vida? Saiu agora uma pesquisa em Harvard, uma pesquisa seríssima, dizendo que 100% das pessoas morrem. Isso inclui você. É uma taxa elevadíssima. Sabia que uma das coisas que a gente precisa ter todos os dias é a convicção de que vamos morrer? Isso é uma boa lembrança. Por isso que a Bíblia fala que tem mais sabedoria numa casa de luto do que de festa. Eu sou pastor de igreja local, todas as vezes que eu faço um velório, eu saio de lá pensando na vida. Agora, se você soubesse que vai morrer, e Jesus não tinha problema de falar de morte, tá? Eu vou chegar, está chegando meu dia, está chegando a hora, eis que se aproxima. Jesus não tinha problema com isso não, gente. Jesus estava resolvido com isso. Então, se a gente tiver resolvido com isso, porque vai chegar, querendo ou não, vai chegar. Agora, se imagina se a gente vivesse consciente de que talvez pode ser as últimas horas da nossa vida hoje. Você diria para sua esposa que ama ela? Por que não disse a semana toda? Você mandaria flores para sua filha? Por que não mandou o ano todo? Só porque sabe que vai morrer em 12 horas? Mas deixa eu lembrar você pode morrer em 10 minutos. Por que a gente não ama? Por que a gente não evangeliza? Que vergonha que a gente tem de falar de Jesus. Medo de ser cancelado? Todas as vezes que um cristão, uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela já foi cancelada. O mundo não é mais dela, ela já é de Jesus. Agora, como que eu estou vivendo? Esperando o quê? Projetando o quê? Jesus está fazendo um convite. Mas eu estou sendo usado. Presta atenção. Vem comigo para o deserto. Descansem. É um convite para não nos distrairmos. Quando a bênção nos rouba e nos sequestra do abençoador. Quando o risco de cometer o mesmo erro de Israel, usar as coisas de Deus, que Deus deu, e um homem de Deus, que Deus deu para criarmos os nossos deuses. Corremos o risco de usar Arão, um homem de Deus, e os tesouros que trouxemos do Egito, ouro, para fazer um bezerro de ouro. Corremos o risco de nos perder no caminho. Eu vou dizer, eu estava falando para a pastora aqui, que eu conheci hoje, 26 anos aqui na América. 40 de América de ministério, 28 anos de ministério. Eu falei para ela, o difícil não é começar, é continuar. O segredo do cristão é a continuidade, é a permanência. Quantos que você sabe que já começou a corrida, mas não está mais correndo? Porque o segredo da fé é continuar. Eu amo João 15. João 15 vai falar 12 vezes, permanecer. Aquele que permanece. Aquele que permanece. Mas tem fé ou pouca fé? Não interessa, ele permaneceu. Mas ele acertou ou errou? Não interessa, ele permaneceu. Mas ele escorregou e voltou? Não interessa, ele permaneceu. Porque todos nós vai ter quedas, todos nós vai ter acertos, todos nós vai ter processo de santificação. Nós estamos num processo de santificação. Você é um pecador. Olha, nenhum amém. Não tem pecador nessa igreja, pastor? Tudo querubim e serafim? Você é um pecador. Posso provar que você é um pecador? Posso provar? Eu vou provar. Você é um pecador. Quem aqui já viu jovens empinando moto? Quem já viu? Jovem empinando moto. Quem já viu? Quem torceu para cair? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta. Quem torceu para cair? Levanta. Pai do Senhor, irmão. Torcendo para as pessoas cair de moto? Que crente que você é? Deixa eu falar uma verdade. Só uma verdade. Não sofre, mas pensa comigo. Imagine se eu pegar tudo que você pensou, imaginou, viu e leu nos últimos 15 dias. Tudo que você pensou, imaginou, desejou, viu e leu nos últimos 15 dias e botar no telão. Quem sai correndo por aquela porta junto comigo? Eu sou junto comigo. Eu vou lá. Sabe por que você está de pé e permanece? Pela graça e a bondade de Deus que te mantém de pé. Então Jesus está dizendo, não se distrai, não se empolga demais, fica firme comigo. Porque os elogios passam, as críticas passam, mas o Senhor permanece.
Então, não se distraia. Há um segundo convite, um convite para desacelerarmos. Tinha muita gente, o texto diz, muita gente indo e vindo. Estava um trânsito lá de gente, ao ponto deles não conseguirem comer. Quando a correria nos impede de estar, quando a urgência dos outros roubam as nossas prioridades. Há um convite para desacelerar. Me perdoe, eu não sou coach, eu sou pastor. Então eu não vou dizer, você é um general, avance, acelera e pisa e dá-lhe. Não. Salmo 90. Senhor, nos ajude a contar os dias e encontrar sabedoria. O segredo não está em correr, está em ir na velocidade que Jesus quer para nós. E Deus está pedindo para muitos de nós, tira a velocidade 2 do WhatsApp. Aleluia, pegou um monte, hein? Tem gente que se estivesse a 3, pastor, na verdade eu estou orando para o WhatsApp. Desacelerar. Nós estamos acelerados. E isso rouba a nossa prioridade. Olha, quando a correria do fazer nos impede de estar. Quando a correria do fazer nos impede de estar. Quando as urgências dos outros roubam as nossas prioridades. Uma vez eu estava entendendo isso. Eu e minha esposa passamos por um momento difícil no nosso casamento, com 2 anos de casado. Ficamos 4 meses longe um do outro, separados. Deus começou a restaurar. Deus não restaura, Vivi sempre fala isso. Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Pessoas de Deus juntas restauram casamentos. E nós estávamos longe, e eu lembro que um dos motivos de a gente estar longe é que eu me converti. Só que eu me converti e eu transferi para Deus aquilo que eu vivia com meu pai. E eu vivia com meu pai um relacionamento de meritocracia. Meu pai, quando eu tirava nota boa, ele gostava de mim. Tá ruim, ele me batia. Então, o meu relacionamento com meu pai era nota boa, obediência, tudo certo. Nota ruim, erro, tudo errado. Então eu transferi para Deus. Eu pensei, bom, agora eu quero que Deus me ame. Então, para Deus me amar, eu tenho que fazer tudo certo. E eu me enfiei na igreja 7 dias por semana, achando que, fazendo assim, Deus me amaria. Porque Deus me amava através do meu pai, no meu ponto de vista, pelo que eu fazia. Então, meu relacionamento era uma troca de fazer e ser recompensado. E aí eu me enfiei na igreja 7 dias por semana. Minha esposa tinha o diácono, mas não tinha mais o marido. Ela tinha o pastor, mas não tinha mais o marido. Ela tinha o presbítero, mas não tinha mais o marido. E aí eu perdi. Foi aqui que o meu casamento entrou numa crise. Eu lembro de uma vez que eu estava jantando, eu e a minha esposa, numa mesa de 2 lugares. Uma coisa que eu aprendi, né, pastor? A gente aprendeu. Quando a gente sai para jantar, atende e vê se é Jesus com algum recado para nós, não? Se for Jesus, atende, irmão, aqui. Aqui Deus tem uma mensagem do alto. E aí eu estava jantando com ela e eu aprendi, né? Jantando com a esposa, mesa de 2 lugares. Por quê? Porque os crentes não têm noção. Os crentes são sem noção. Você que está aqui, se você vê o casal de pastor jantando em algum lugar, não senta! Deixa ele jantar. Porque os crentes, se tem uma cadeira, eles sentam. Ai, pastor, eu estou com uma tribulação. A minha tribulação é tu agora, a minha tribulação. Eu estou jantando com a minha esposa, não é hora de falar de tribulação, endemoniado. Mas eu estou endemoniado. Tá mesmo, estou endemoniado que está atrapalhando a minha janta. Foi enviado do quinto para me atrapalhar. E eu comecei a jantar só minha esposa. Porque realmente os crentes não têm noção. E eu não tinha noção, eu convidava os crentes para sentar. Não, irmão, vem cá, me conta. Deixa, amor, é só um probleminha. E o jantar já ia por água abaixo. Por quê? As urgências dos outros, na correria de fazer tudo, rouba as prioridades. Qual é a minha prioridade? Minha esposa. Mas eu estava deixando a minha esposa de lado. Hoje eu entendi. Se um domingo a minha esposa está doente, eu não vou pregar.
eu fico em casa. 5 cultos, 12 mil pessoas, não me interessa. A minha esposa só tem um marido, sou eu. Demônio, qualquer um pode expulsar. Cuidar da minha esposa é só eu. Eu entendi a prioridade. Mas as urgências me roubavam da prioridade. A correria faz isso. Jesus faz um convite para desacelerarmos. Cuidado com o ativismo profissional, o ativismo religioso, a busca exagerada por conhecimento. Cuidado. Essas coisas podem nos deixar doentes. Mal tinham tempo de comer. Olha que interessante. Eles não estavam nem se alimentando. Mas eu estou fazendo a obra! Mas está ficando doente. Tu poderia fazer mais tempo a obra, se alimentasse direito. Quem está entendendo? Quando não nos alimentamos corretamente, em todos os sentidos, ficamos fracos e enfermos. Sabe uma das coisas perigosas na igreja? Crente que faz tudo. Crente do circo. Sabe o circo? O cara que vende ingresso é o mesmo que recebe na porta, que é o mesmo que é o palhaço, que doma o leão e que vende a pipoca. Tudo mesmo. É a síndrome do circo. A igreja tem a síndrome do circo. Como tem pouca gente que serve, os poucos que servem demais. E aí nunca tem tempo de sentar aqui e receber um alimento. Estão sem comer. Não tem tempo de buscar a Deus. Sabe o que eu fiz lá na igreja? Teve momentos na igreja que não tinha louvor no culto. Sabe por quê? Para não sacrificar o time de louvor que tinha. Não tinha, eu começava o culto com uma oração e pregava. Ponto, qual o problema? Mas eu prefiro que o grupo de louvor receba a palavra de Deus. Que seja ministrado também. Porque o que nós fizemos não é mais importante do que somos. O que nós somos não é mais importante. Lá na aba nós temos uma cultura de que eu presenteio os líderes da igreja, os irmãos que servem, com um jantar. Toda semana eu escolho um casal e presenteio com um jantar. Então eu tenho uma prática nossa. Eu chamo um casal e falo, ó, vem cá, vou tomar um café com eles, ó, uma oferta, R$300, dá para jantar em qualquer lugar lá em Criciúma. Vão jantar. E alguns falam, mas por que, pastor? Ué, eu quero te abençoar, eu quero abençoar o teu casamento. Porque se o teu casamento estiver mal, o ministério vai estar mal. Mas se o teu casamento estiver bem, o fruto vai ficar bom. Por quê? Porque Deus nunca olha para nós pelo nosso serviço, e sim pelo que somos com Ele. Ele não olha para nós ver os trabalhadores, Ele vê os filhos. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo aqui. O seu filho não vale pela nota que tira na escola. Ele vale pelo fato de ser seu filho. Não interessa. Ele é seu filho. E não chama ele de burro. Ele é diferente. Ele é artista. A gente dá nome, irmão, mas é nosso filho. Mas não tirou 2 em matemática, mas em português ele destrói. Não interessa. A gente, porque é nosso filho. Ninguém aqui joga um filho fora porque tirou uma nota ruim. Deus não despreza você porque não está servindo como deveria, mas Ele pode corrigir você se você estiver fora do alinhamento que Deus tem para você. E o alinhamento envolve desacelerar. Que velocidade estamos andando? Será que não estamos correndo demais? Tem um Deus lá no Brasil, aqui não tem, não sei se tem. Deus correria. Não tem aqui? Lá tem. Como é que você está, irmão? Correria, irmão. Estou numa correria. Rapaz, eu ando numa correria. É o Deus correria. É o Deus correria. Está sempre cansado. Estamos acelerando a criação de filhos, pulando etapas. Estamos acelerando a criação de filhos. As meninas estão entrando no ciclo menstrual antes da idade normal. Estamos acelerando a sexualidade. O mundo está acelerando a sexualidade dos nossos filhos. Esses dias eu vi uma mãe com uma menina de 11 anos, 12 anos, brincando de boneca. E alguém falou, tua filha brinca de boneca. Brinca porque ainda é a estação dela. Nós estamos acelerando o processo. Estamos perdendo os nossos filhos. E todas as vezes, não sei se você viu o filme do Michael Jackson. Saiu um filme do Michael Jackson. Olha que interessante. Aquele menino cresceu, mas não cresceu. Ele tinha brinquedos em casa, ele gostava de boneco, de brinquedo pequeno. Ele amava, ele tinha um parque em casa. Sabe por quê? Porque a infância dele foi roubada. Todas as vezes que uma etapa nossa é roubada, a gente vai ficar preso nela. A aceleração faz isso. Quando a gente não vive as estações. É interessante, eu gosto de um texto, não sei se você já leu aquele texto de Gênesis 32, quando Jacó vai se consertar com seu irmão Esaú. Né? Lembra? Ele vai se consertar com seu irmão Esaú.
E no caminho, ele fala assim, ó, eu estou na velocidade dos bois e das crianças, eu não posso correr. Pode ir na frente, ele fala para Esaú, Esaú, depois de consertar, ele fala, vai na frente, mas eu não posso correr, porque eu estou na velocidade dos meus filhos. Se nós entendêssemos isso, nós diríamos para muita coisa que as pessoas mandam para a gente, convidam a gente. Pode ir na frente, eu estou na velocidade dos meus filhos. Ah, mas o empoderamento feminino, pode ir na frente, eu estou dona de casa, cuidando da minha filha, pode ir na frente. Não, mas eu estou pronta agora. Você está pronta, pode ir, eu ainda não. Eu estou em outra estação, eu estou na velocidade da minha casa. Sabe o que muitos pastores no Brasil têm que fazer? Na América também tem que fazer? Sair do púlpito, voltar para casa e recuperar os seus filhos, porque ele está em alta velocidade, mas os filhos ficaram para trás. Sabe o que eu recomendo? Eu tenho um grupo de pastores, uns 300 pastores, um grupo no WhatsApp, pastores do Brasil, dos Estados Unidos, alguns pastores que pedem para mim dar cobertura espiritual. Eu não gosto desse termo, mas a mentoria, mesa, junto, o conselho, pronto. Sabe o que eu aconselho? Alguns pastores, fecha a igreja, passa para outro. E vai recuperar o teu casamento, porque você está em alta velocidade, mas a sua esposa ficou para trás. Você está em alta velocidade na sua empresa, mas sua esposa ficou para trás. Você está em alta velocidade nos seus estudos, mas seu marido ficou para trás. Nós estamos em alta velocidade no ministério, mas os nossos filhos estão ficando para trás. Eu paro tudo hoje, se eu tiver que recuperar minha casa. Entrego para outro e vou recuperar a minha casa. Eu tenho que andar na velocidade dos meus filhos. Eu tenho que andar na velocidade da minha casa. Sabe o que a aceleração faz? Não! Vai para frente! Vai lá, você é campeão! Você é vencedor! Perdeu o ônibus! Construa um ônibus! Vai lá, dá o teu jeito! Não, isso é mensagem triunfalista. Isso não é evangelho. Evangelho é, anda segundo a palavra e a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A velocidade que Deus tem é a velocidade da palavra, do que Deus tem para mim e para você. Quer ver um homem em alta velocidade com Deus? Quando ele está na velocidade que Deus pediu para ele andar, ainda que seja o passo dos seus filhos. E aí, meu irmão, a gente pode ser usado por Deus e não aprovado. E de nada adianta sermos usados e não aprovados. Quem está comigo até aqui? Corremos o risco, estamos buscando satisfação e alegria em grandes eventos, datas especiais, nomes conhecidos. Assim como os religiosos da época de Jesus, corremos o risco de não perceber Jesus numa simples manjedoura. Corremos o risco. Na aba eu estou tentando implementar uma cultura do que? De celebração do ordinário. Celebração do ordinário. Deixa eu usar um exemplo bem prático. A minha mãe biológica, minha mãe faleceu há 16 anos atrás, 17 anos atrás. Depois meu pai casou com uma pessoa maravilhosa, a Teresa. Maravilhosa. E no Covid ela partiu. Eu tinha o hábito de, final do dia, passar na casa da Teresa para tomar um café. É um café, final do dia. É algo extraordinário? É ou não? Um café, na casa do meu pai e da Teresa. Eu não tenho mais esse ordinário. Sabia que eu não estou com saudade dos aniversários da Teresa. As festas de aniversário, não tenho saudade. Eu tenho saudade do café do final do dia. Porque a beleza está no ordinário. Eu tenho ensinado a igreja a celebrar o ordinário. O grupo pequeno na semana, a ação social, a visita, o café no final do dia, o açaí, o tempo de mesa, as flores fora de época. Sabe uma coisa que eu ensinei? Eu estou ensinando eu estou praticando isso. Eu tenho um slogan na igreja: flores em vida. Eu não quero receber corbelha de flores no dia que eu morrer. Eu falei, o dia que eu morrer, pega o dinheiro das corbelhas, faz tudo cesta básica. Eu não quero. Se quer me dar flor, me dá agora.
Quer fazer textão no Instagram? Olha como ele era. Faz agora. Eu estou vivo. Quando eu morrer eu não quero textão. Por que a gente espera? Porque a gente só espera o extraordinário e não celebra. Hoje é um culto de domingo. Não tem nenhum grande conferencista, eu sou um pastor de igreja local. Estou aqui servindo os irmãos, não tem nada demais aqui. Mas o ordinário é belo. O ordinário é lindo. Só que a gente espera um movimento. Não, quando é que é a grande conferência com um grande pregador? E o nosso coração se distrai e a gente não percebe a beleza do dia a dia. E a gente não percebe o último dia da quimioterapia. E a gente não percebe que veio para os Estados Unidos, achou que não conseguiria vencer, mas venceu. A gente não percebe a venda que fechou o mês. Os detalhes da vida vão passando, que é a beleza da vida. Jesus está dizendo, vocês estão correndo de um lado para o outro, desacelera, gente. Se você perceber, aqui, não sei se nos Estados Unidos tem a cultura do outdoor. Tem, né? Outdoor. Se você estiver em alta velocidade, dá tempo de ler outdoor? Não, a gente não percebe a beleza da estrada. Em alta velocidade, a gente só... Normalmente, quem corre muito é quem quer chegar no destino. Gente que não quer chegar de uma vez. Gente que quer chegar de uma vez não curte a viagem. E a gente está correndo tanto, não está curtindo a viagem. Quanto tempo você vai ter sua mãe viva ainda? Quanto tempo? O que é mais precioso? Um dia na presença de Deus ou 1000 em qualquer outro lugar? E por que a gente não fica na presença de Deus? Por que a gente abandona o devocional, o tempo com Deus, 20 minutos antes de sair para o trabalho? Por que a gente abandona isso? Porque a gente está distraído, acelerado, em alta velocidade. E a gente não percebe a beleza. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. Há um convite para a gente perceber Jesus na manjedoura. Jesus não está no palácio, ele está na manjedoura. Só que se a gente não se ligar, a gente não percebe. Jesus está no simples. Sabe onde é que eu vejo Jesus lá na igreja? Eu vejo Jesus na vida da Ana. Sabe quem é a Ana? É uma mulher que perdeu um marido na pandemia. E sabe o que ela decidiu fazer? Não casar mais. Sabe por quê? Porque ela quer cuidar das viúvas da igreja. Ela é uma viúva, cuidando das outras viúvas. Enquanto você está lutando, e eu e você estamos lutando com os nossos sonhos, a Ana está tentando ajudar as outras pessoas nos seus sonhos. Sabe por quê? Porque percebeu na sua dor a dor do outro. Normalmente quem sofre dores percebe a dor do outro. Nós temos um ministério na igreja de inclusão, crianças neuroatípicas com espectro autista e outras situações. Sabe como que nasceu o ministério? Um casal com uma criança autista. Pastor, a gente descobriu que não tem nada aqui, que a nossa filha não consegue congregar e a gente... Então tá, o que vocês querem? A gente queria criar uma sala sensorial, uma sala para receber enquanto os pais ministros, vai ter pessoas cuidando. Hoje, o Ministério de Inclusão da Abapai é uma referência no Brasil todo. Sabe o que eu fiz? Nada, só autorizei o dinheiro para fazer a sala. Quem fez foi o Richard e a Vitória. Porque eles têm uma criança. E o fato deles terem uma criança fez eles perceberem as outras crianças. Sabe por que a gente não percebe? Porque a gente está em alta velocidade. Deus permite furar um pneu e capotar o carro, para a gente parar um pouquinho. Ou o diabo interferindo na minha viagem. É Deus te parando. Porque se tu bater nessa velocidade, você morre. Quem está entendendo? Há um convite para desacelerar. Um terceiro convite. É isso mesmo? Eu só tenho 1 minuto e 29? O pastor está lá. É o Satanás que botou aquilo lá? Tá. Não? É os mídias. Vocês estão sendo usados pelo inimigo aí, tá? Há um terceiro convite. Repete comigo. Terceiro convite. Repete comigo. Um convite para estarmos com Ele. Olha o que ele fala. Venham comigo. Repete comigo. Comigo. Os discípulos voltaram de uma grande missão e estão prestes a
presenciar um dos maiores milagres. Qual milagre? Ficar com Jesus. Jesus calibra os seus corações, avalia motivações e desacelera. E faz contemplar a viagem, avaliar riscos e reorganizar valores. Jesus, os resultados, os frutos dos seus discípulos, ele celebra, mas antes ele quer seus corações. Jesus não quer o seu resultado antes de ter você. E se for perder você, ele abandona os resultados. Porque a obra é de Deus, não é sua. Não pense você que ele quer o que você faz. Ele quer você. Ele não quer o que a gente faz. Jesus estabiliza o nosso coração, venham comigo. O segredo não é ficar sozinho, nem para o deserto, é com quem a gente fica lá. O segredo não é se choramos, mas para quem choramos. O segredo não é orar, mas para quem oramos. Ele fala, venham comigo. O convite de Jesus é pessoal. O convite de Jesus não é evangélico. O convite de Jesus não é religioso. Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo. Jesus é apaixonante. Jesus é aconchegante. Jesus é alívio. Jesus ele percebe a gente. Jesus, ele não olha para nós e vê dízimo. Ele não olha para nós e vê missão na África, apesar de esperar de nós isso, como filhos que trabalham com ele. Mas ele quer a gente antes de ter qualquer coisa da gente. É que a gente colocou Jesus num patamar religioso, como se a gente tivesse só regras para cumprir. E Jesus está dizendo, fica comigo, vem comigo. Esse convite é muito pessoal. Ele é muito pessoal. Vem para o quarto. É como se ele dissesse, estou com saudade de você. Não, mas Senhor, eu não perguntei o que você fez. Mas olha quantas pessoas batizaram. Eu sei, fui eu que convenci. Mas o trabalho não pode te roubar de mim, filho. Vem comigo. Tem um convite aqui essa noite, vem comigo. Jesus não está dizendo, vem para Focal Point, vai para Abapá. Ele está dizendo, vem comigo. Fica comigo. A comunidade de fé é uma segunda estação. A primeira estação é pessoal. É pessoal. Eu conheço muita gente que quer Jesus, mas poucos que querem a nossa religião. Muitas pessoas querem Jesus, mas poucos querem a nossa religião, porque a nossa religião impõe coisas que Jesus não impõe. Lá na aba está tendo um movimento, muitas pessoas homossexuais estão indo para o culto. Estão indo para o culto, vindo para o culto, entrando no culto, sentando aqui, levantando a mão entre os irmãos. E aí a gente, por tradição evangélica, religiosa, achamos que eles são pecadores, mais do que nós. Como se nós não fôssemos, né? Como se nós fôssemos melhores pelo fato de sermos heterossexuais. Pastor, ser homossexual é pecado? Com certeza. Assim como ser hétero e desejar a mulher do próximo, também é. Só que a gente coloca eles num lugar mais perigoso, num ambiente mais... Eles são mais impuros que a gente. E eles estão vindo na igreja. Vem para o culto, vem de mão dada alguns. Aí você pensa, meu Deus, mas de mão dada? De mão dada. Carícias no culto, nem hétero tem que fazer carícia. Ninguém fica fazendo carícias no culto. Mas a igreja é um hospital. A igreja tem várias facetas, é outro assunto. A igreja é um exército, a igreja é uma família, a igreja é um corpo, mas a igreja também é um hospital. Seria injusto da nossa parte querer que todo mundo no hospital esteja curado. Está lá para ser curado. E muitos de nós aqui já passamos pelo hospital, em várias áreas. Quem concorda comigo? Só que Jesus é maravilhoso. Jesus não diz para eles assim, sai daqui porque você é homossexual, sai daqui porque você é maconheiro, sai daqui porque você usa cocaína, sai daqui, não, fica aqui porque eu sou poderoso para receber como você está e poderoso para transformar quem você está naquilo que eu desejo que você se torne. Eu sou poderoso. Jesus recebe todo mundo, ele aceita tudo, ele aceita todos, mas não aceita tudo. E a gente vem do jeito que está e ele vai nos transformando à medida que a gente se aproxima dele. Não é medida, irmãos. Teve um momento lá na aba, eu conto esse testemunho, uma irmã me procurou
perguntando se podia se batizar. Depois o pastor desfaz a minha heresia aqui, o problema é dele, eu vou embora. Ele que conserte o problema. Depois tu pega o microfone e arruma isso aqui. A pessoa queria se batizar. Aí ela falou, pastor, eu quero me batizar, meu sonho. Falei, irmã, dá um nó para o batismo, mas pastor, eu não posso. Você é flamenguista? Porque flamenguista é muito difícil mesmo, né? Não tem demônio, não tem oração, eu estou brincando. E aí eu falei, mas qual é o pecado que você tem? Ela disse, pastor da igreja que eu estava, por 20 anos eu tentei me batizar, eles não deixaram porque eu sou fumante. Eu sou viciado em cigarro, não tem jeito, tentei me libertar do cigarro, não tem jeito. Eu falei, olha, você é viciado em cigarro? É, pastor, 2 carteiras por dia. Sou uma chaminé, pastor, eu fumo mesmo que já tentei, não consigo. Mas você ama Jesus? Amo. Sou apaixonada por Jesus. Eu sigo Jesus há 20 anos, ele é a paixão da minha vida. Eu entreguei minha vida para ele. Eu tenho certeza que meu nome está no livro da vida. Mas você não se batizou por quê? Porque o pastor não deixou. Eu falei, então no próximo batismo, vem que eu vou te afogar com cigarro e com tudo. Quem aqui concorda comigo que fumar cigarro é pecado? Levanta a mão. Quem não levantou é fumante? Quem concorda comigo que fumar cigarro é pecado? Levanta a mão, gente. Pode levantar, levanta. Vou dar uma pista. É pecado. Pastor, é pecado? É. Onde é que está escrito não fumeis? Onde é que está escrito, pastor, não fumeis? Onde é que está escrito? Lugar nenhum está escrito não fumeis. Então por que você levantou e concordou comigo, e eu concordo com você, que fumar cigarro é pecado? Porque é um vício que destrói o templo do Espírito Santo. Quem concorda? Quem concorda que Coca-Cola também destrói o templo? Levanta a mão. Pecador. Quem toma Coca-Cola, levanta a mão. Pode desfazer o batismo. Tu levantou a mão também, pastor? Pode desfazer também do pastor. Olha aqui, pastor, então você está dizendo que está liberado tudo? Não, eu estou dizendo que a gente não pode ser hipócrita. Não pode ser hipócrita. Deixar passar o que a gente quer e filtrar o que a gente quer. Pecado é pecado, ponto final. E pecado por pecado, nenhum de nós podemos se batizar. É graça e bondade de Deus que nos trouxe, é a cruz do Calvário que nos trouxe até ali. Salvação não é mérito nosso, é bondade de Deus. A santificação é um processo contínuo. Mas a salvação é bondade de Deus e misericórdia. Ela foi para o batismo, pastor. Foi, batizei ela. Falei, cadê o cigarro? Ela falou, está no bolso, pastor. Tá no bolso. É hoje, eu vou afogar ele com o cigarro. Batizei em nome do Telmo, do pastor Vinícius, e dá para focar o point. Não, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. 2 meses depois ela me liga e até hoje nunca mais fumou. Nunca mais fumou. No último batismo agora, uma moça me procura no café com o pastor antes do batismo. Pastor, eu sou homossexual. Tenho 30 anos. Fui casada com uma mulher até 1 ano atrás, me separei. Mas eu tenho atração por mulheres. Não tinha até os 19 anos. Ela começou a contar a história dela. Entendi a falta de paternidade, um monte de coisa que aconteceu. Eu fui ouvindo ela. Eu fui o quê? Ouvindo. Não acelerado. Tinha mais gente na fila. Mas ela era importante. Eu estava ouvindo ela. E ouvindo ela, eu fui compreendendo ela. Porque quando a gente ouve as pessoas, a gente compreende. Sabe por que a gente não compreende as pessoas? Porque não ouve elas. Eu fui ouvindo, entendendo. E quando eu fui ouvindo, ela falou, pastor, eu já orei para Jesus. Tirar isso de mim. Esse desejo, essa atração, eu não queria ter. Sabe o que eu vi ali? Uma pessoa sincera. Você acha que ela estava querendo fazer média comigo? Não, ela orou. Aí sabe o que eu falei para ela? Filha, tem homens aqui que vão se batizar que são héteros, mas eles têm amante. Sabia que eles têm que abandonar a amante? Mesmo que ame a amante, vai ter que abandonar o pecado, porque não interessa o sentimento que está tendo. Vai lutar contra o sentimento. Você também tem que lutar com o seu. Mas você é bem-vinda do jeito que você está. No último batismo, ela desceu as águas do batismo. Me procurou no final aos prantos, dizendo, pastor,
Jesus entrou na minha vida. Deus está me transformando de dentro para fora. Eu vou ser mãe. Deus vai me dar um marido. E eu vou gerar filhos. Eu vou ter uma família. Deus entrou dentro de mim e está me transformando de dentro para fora. Jesus é poderoso para transformar quem se aproxima dele. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos acelerados. Nós não estamos com ele. A gente tem respostas prontas da IA, respostas prontas dos teólogos de internet, que não tem vida com a igreja local. Gente que fica na internet ditando o que é certo e o que é errado, mas não está no dia a dia chorando com o órfão, com a viúva, com aquele que está pranteando. Quem está só na internet e não está com a igreja local, não tem autoridade para falar com a igreja local. Há 3 semanas atrás eu fiz um velório de um menino de 1 ano e meio. Fiz um velório de uma moça com 30 anos de idade. Igreja local é chorar com os que choram. O que se diz para um pai de uma criança de 1 ano e meio? O que se diz no velório? Meus pêsames. O que se diz? Agradece a Deus. Deus cumpriu um propósito, 1 ano e meio. O que se fala? Não se fala nada, se chora. Só que se a gente estiver distraído, tem tanta coisa para fazer, eu sou pastor de uma igreja grande, né? Olha aí o Instagram, internet, o YouTube está bombando. Não, eu não vou ter tempo para chorar com quem está chorando. E a gente perde a beleza do consolo. E o consolo é uma beleza. De consolar e ser consolado. Quem está comigo nisso? Jesus estabiliza o nosso coração, venha comigo. 4º convite. É um convite para descansarmos. Meu irmão, se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Descansar um pouco. Só descansamos com Ele. Sem Ele, só dormimos. Vou repetir. Só descansamos com Jesus. Sem Jesus, nós só dormimos. Mas não descansamos. Sem Ele, de férias, apenas não trabalhamos. Jesus sabe que descansando só com Ele e nele, os resultados seriam muito maior. Só descansar, se descansar e só descansar apenas fisicamente não é descansar. Vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Só Ele dá descanso para a alma cansada. Assim como Jesus fez com Marta e Maria, eu acredito que a gente está vivendo uma geração de Marta. Muita Marta. A gente está perdendo a beleza do ordinário. A beleza do singular. A gente tem muito número. A gente não celebra mais o simples. A gente está corrido demais. Todos os dias eu digo para as minhas filhas, para minha filha e para minha esposa, que eu as amo. Todos os dias. Eu só não mando flor todo dia porque é caro. Mas eu mando todo mês. Mando para a escola da minha filha e mando para minha esposa. Eu não quero esperar um dia próprio. O dia de Deus se chama hoje. E o convite de Jesus para mim é: fica perto de mim. Tu vai ficar parecido comigo. Porque a gente fica parecido com quem a gente anda junto. Eu não quero ser achado parecido com nenhum apóstolo. Eu não quero ser achado parecido com Savonarola, John Hus, um reformador. Respeito, admiro e me inspiram as histórias dos reformadores, dos homens e mulheres que vieram antes de mim, muito antes, cavaram trincheiras para a gente estar aqui. Mas eu não quero ser achado parecido com nenhum deles. Eu quero andar com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Aquele dia eu quero ouvir: vinde benditos do meu Pai. Eu tive fome, me deste de comer. Estive preso, foste me visitar. Estava nu e me vestiu.
Mas, senhor, eu não tive tempo, eu estava numa correria ganhando dólar nos Estados Unidos. Tinha tanta coisa para fazer na igreja, pastor. Eu era o presidente lá da igreja, eu estava do campo, o campo era meu. Quando Deus quer, sabe o que Ele faz? Ele bota um livro chamado Mulheres Improváveis dentro de todas as penitenciárias. Coisa que nunca Vivi poderia fazer, se fosse uma vez sozinha. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele não depende da gente. Ele usa a gente. Ele nos dá o privilégio de fazer parte do processo. Mas quer saber? Se eu perder Ele, eu perdi tudo. Alegrai-vos não porque os demônios se submetem. Alegrai-vos não porque a igreja é batizada no Espírito Santo quando você toca. Alegrai-vos não porque quando você posta alguma coisa, as pessoas... Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ei, deixa eu lembrar você de novo, o seu nome está no livro da vida. Não tem campeão da Copa do Mundo que conquista esse troféu. Não tem Milhamal, não tem Messi. Esse troféu vem pelo sangue do Cordeiro. É a coisa mais linda que a gente tem. Nós vamos morar no céu um dia para sempre, amém? Mas enquanto eu estou aqui, nosso trabalho é andar com Ele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Anda comigo. O processo de andar com Jesus, eu gosto da expressão da King James que fala, Mateus 11, fala, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo ali é canga. Quem já foi da roça sabe, canga é aquela madeira sobre os dois bois. Não tem uma dupla junta de bois? Fica ali a canga no ombro, aquela canga é o jugo. Jesus está dizendo assim, vocês estão cangados com a correria, com os likes, com as aprovações. Tem tanta gente esperando coisas de vocês, vocês estão querendo impressionar as pessoas. Larga fora essa canga e coloca a minha, que é suave e é leve. Andar com Jesus é maravilhoso. Andar com Jesus é maravilhoso. A minha luta é não deixar a bênção de ter uma igreja grande, de ser usado por Deus, me roubar dele. Eu deixo tudo para trás. Eu entrego a igreja amanhã. Mas eu não posso, eu tenho que andar na velocidade dele, na velocidade da minha filha, na velocidade da minha esposa. Eu não posso ir na frente. Quando eu tentei ir na frente, eu quase perdi minha casa. Amém? Eu falei que eu não ia... Nenhuma mensagem que eu já preguei, que eu estou pregando, é o que Deus está falando comigo nos últimos dias. Lá, nós temos um projeto lá na igreja chamado Mercado Solidário. É um projeto onde as pessoas ganham dinheiro. É um dinheiro que a gente criou chamado solidário. Então ela entra com... É uma moeda que a gente criou. Ela entra com 300 solidários no bolso. E ela pega o carrinho e vai nas gôndolas comprando. Aí o arroz custa um solidário. O feijão custa um solidário. Aí shampoo, um solidário. Carne, 2 solidários. Fralda, 3 solidários. A pessoa vai... Aí vem os 5 filhinhos, assim, a mãe. Aí a mãe para na frente do shampoo e começa a chorar, pastor. Aí você pensa assim, shampoo Palmolive, Monange. Aí eu falei, que foi, mãe? É que eu não lavo a cabeça da minha filha com shampoo há 3 anos. Eu lavava com sabão. Se essas coisas não falarem comigo mais, eu fiquei insensível. Eu estou rápido demais. Eu preciso perceber aquela menina na fila querendo se batizar. Eu preciso perceber que a minha esposa está em depressão. Se eu não estou percebendo a minha esposa, eu preciso perceber que a minha filha, ela está usando manga longa no verão, porque ela está se cortando. A gente está tão corrido que não percebe mais.
A minha oração nessa noite é que você perceba, que você desacelere e perceba a beleza do que Deus te deu, mesmo que não esteja bonito. Talvez seus filhos não estão bonitos, mas não existe filhos ideais, existe filhos reais. E o real é o que você tem. Não existe marido ideal, existe marido real. É esse aí que você tem. Não faz cara feia que eu vi daqui. Não existe esposo ideal, existe o que você tem. Quer um conselho? Fica com Jesus. Vai para o coração de Jesus, que Jesus vai te devolver para sua casa. Vai para o coração de Jesus, que Jesus vai te devolver para as obras sociais. Glória a Deus que essa igreja no primeiro anúncio se movimentou para o projeto social. Eu vou dizer uma coisa para essa igreja aqui: Deus vai dar muitas coisas preciosas para vocês cuidar. Deus vai mandar muita coisa preciosa para vocês cuidarem. E não vai faltar recurso, pastor. Sabe o que não vai faltar? Porque o bom samaritano, quando ele colocou aquele homem caído no hotel, falou assim: quando eu voltar, está aqui o dinheiro. Quando eu voltar, eu vou recompensar vocês. Ele vai voltar, pastor. Ele vai voltar. Quem acredita que ele vai voltar? Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai recompensar. Vale a pena. Vale a pena andar na velocidade de Deus. Qual é a sua agenda? Consulta a agenda de Deus. Se você abrir, talvez amanhã vai estar escrito assim, ó: sair com a minha filha. Mas eu estava já com... Está escrito lá: sair com a minha filha. Na agenda de Deus amanhã é dia pai e filha. Eu tenho um dia pai e filha. Eu e Isabela, agora a gente veio para cá tirar férias. Chegou segunda-feira, amanhã ela: pai, amanhã é o dia pai e filha. Mas a gente está de férias, filha, a gente está junto, não interessa. Segunda-feira é dia pai e filha. Então amanhã eu vou ter que tirar com ela, não interessa. Nem que seja ir ali e voltar. Mas é o dia pai e filha. Lá em Criciúma já teve dias de pastores do Brasil, não vou dar nomes aqui, de renome do Brasil, chegar em Criciúma na segunda-feira, final do dia: pastor Telmo, estou aqui, queria tomar um café contigo. Sabe o que eu respondi? Hoje é dia pai e filha. E a minha filha assim: pai, mas é o fulano. É, filha, mas não é o fulano mais importante. E ela está crescendo sabendo que eu não estou em outra velocidade. Eu estou na velocidade dela. A minha filha mais velha casou com um cara mais bonito que eu. O cara é melhor que eu em tudo. Eu passei 25 minutos, é isso mesmo? Meu Deus. Ela deu o primeiro beijo no altar. Eu não pedi isso para ela. Eu só amei a minha filha. Eu só estive perto. Comprei um fuzil. Não, mas esse é outro assunto. Que é só uma questão protetiva. Mas eu não quero ser aprovado como um pregador. Eu não ser aprovado como um discípulo de Jesus. Como um pai, como um marido. Quero ser aprovado na velocidade dele. Vocês estão correndo muito. Estão cansados, nem comeram. Vem aqui no deserto comigo e descanse um pouco. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. E não foi para o ímpio, foi para os discípulos. E se você está me ouvindo aqui, essa palavra é para você. Descanse um pouco. Descanse em mim. Descanse em mim. Sentado mesmo. Se possível, posso fazer uma oração. Eu sei que eu já passei um pouquinho, mas eu queria orar. Sentado mesmo. Senhor Jesus, eu recebo esse convite essa noite. Recebo no meu coração.
Eu não sei o que ou quem tem roubado o meu irmão, a minha irmã, de estar mais perto contigo. Eu não sei qual distração tem impedido ele ou ela de perceber a beleza do ordinário. Aquele café, aquele momento em família, ao meio-dia, a coisa mais simples. A beleza de abraçarmos no domingo no culto, de poder servir numa escala e dar um sorriso para alguém chegando pela primeira vez na igreja. A beleza de tocar um instrumento, usar a voz, Deus usar a nossa voz para adorar junto com a igreja. A beleza de pastorear. Há uma beleza nisso tudo, Jesus, mas só faz sentido se o Senhor estiver com a gente, porque em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver, em vão constrói os construtores, se o Senhor não construir. Nós até vamos rápido se acelerarmos, mas não vamos longe. Nós não queremos ir rápido, nós queremos chegar longe contigo. Nos ajuda a perceber. Nos ajuda a perceber. Nos dá um coração que percebe. Que a gente possa encontrar descanso para as nossas almas.